falar com você, bom estar com vocês. E hoje a gente está inaugurando um programa super legal que é Conversa Fora. E eu vou ter o prazer, ao longo desse período, dessa temporada, de conviver com 4 amigos sensacionais, que nós formamos aqui um quarteto para a gente conversar, falar, para a gente dividir assuntos e trazer para você uma conversa muito legal. Meu nome é Marcelo Salom, eu sou empresário, empreendedor e vou fazer parte desse timaço aqui com os meus amigos. Eu me chamo Saad Gesine, sou socióloga e jornalista. Boa tarde, gente. Eu sou Valmir Lima, jornalista e também diretor de redação do site Amazonas Atual. E a gente vai participar desse programa que promete ser um ótimo programa. Olá, eu sou a Ângela Rocha, eu sou empresária, estou aqui com esse quarteto fantástico para falar de diversos assuntos, né? E hoje nós vamos falar de um tema bem legal. Qual é o tema de hoje, Marcelo? Então, gente, o Valmir falou que, não sei se a ideia foi tão fantástica, mas o objetivo é muito legal, que a gente conversar, trazer sempre assuntos do dia a dia, e hoje a gente vai falar exclusivamente sobre honestidade. E olha como esse negócio é complexo, ao mesmo tempo ele é intrigante, mas é muito desafiador você falar de honestidade, não é isso? É isso aí, ainda mais numa situação atual, né, que está o país e o mundo. Então, eu acho que é um assunto sempre atual, falar de honestidade, né? E como o Marcelo falou, o nome do programa é Conversa Fora, então o intuito do programa são 4 pessoas aqui com ideias, algumas podem concordar, outros discordar, mas conversar sobre diversos temas, que hoje é honestidade. Então, para começar falando de honestidade, né, eu trago aqui para vocês a etimologia da palavra honestidade. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. A Ângela sempre vai trazer para vocês, gente, uma informação mais direcionada. A Ângela vai ser assim, o nosso arcabouço do conhecimento, então ela vai trazer uma coisa mais elaborada para a gente. Olha, obrigado, viu? Olha, a responsabilidade é grande, né? Obrigada pela parte que me toca, né? Tem uma frase do Warren Buffett, que é um americano milionário que tem um estilo de vida muito legal, que ele fala que a honestidade é um presente muito caro e não espere isso de pessoas baratas, né? Então, a definição no dicionário de honestidade é a qualidade ou caráter do honesto, atributo do que apresenta probidade e honradez, né? A etimologia da palavra ela vem do latim de onus, que remete para dignidade e honra. Então, eu acho que para você ser honesto, você tem que ser sincero também. Eu acho que são 2 coisas que caminham junto, né? E ser sincero é sem cera, é sem máscara. Então, ser honesto é você falar aquilo que você está pensando, mas saber falar. Eu sempre falo que nós podemos falar o que nós quisermos, nós só temos que saber falar, né? Para não agredir o outro, para não magoar o outro. Ângela, eu queria propor aqui para a turma uma certa metodologia para a gente conversar sobre esse tema. Que tal se a gente começasse falando uma frase, cada um fala uma frase, e a partir dessa frase a gente discute o significado, as nuances que tem. Perfeito, então comece por você, a primeira frase, vamos lá. Nada mais justo. Eu trouxe aqui uma frase, eu trouxe várias frases aqui, mas eu trouxe uma que abre a minha lista, que é de Rui Barbosa, um discurso no Senado Federal em 1914, faz tempo. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver cessar a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa frase me chamou a atenção porque eu já conhecia a frase, né? Mas ela chama a atenção porque ela está sempre, parece que no Brasil ela sempre está atual. A gente já ouviu frases como, olha, o cara entrou para a política e saiu pobre, não soube fazer a vida dele, né? Não soube meter a mão no dinheiro.
Então, outra frase muito comum é assim: se eu tiver oportunidade, eu também vou fazer o mesmo. Quando você vê uma notícia de uma pessoa que enriqueceu às custas do erário, por exemplo. Então, o espertalhão no Brasil é que ganha notoriedade, enquanto aquela pessoa que se diz honesta, ela passa, a imagem que coloca, a máscara que tentam colocar nela é de que ela é idiota, de que ela não sabe viver, né? Não é esperto o suficiente. Não é né? esperto o suficiente para Nós- ascender na vida. A gente vê várias notícias, por exemplo, tem coisas que deveriam ser um padrão, que deveria ser o normal, e quando acontece, vira notícia porque sai fora do padrão, virar normal, que é quando alguém tem um ato de honestidade, né? Então, se alguém achar uma bolsa de dinheiro e devolver, uma carteira com dinheiro e devolver, essa pessoa vira notícia nos principais noticiários do país, né? A gente já viu vários exemplos disso. E na honestidade não tem nada a ver com posição social, com dinheiro. Geralmente, essas pessoas que nós vemos nesses noticiários são pessoas bem humildes, pessoas pobres que passam dificuldades, que não usam a justificativa da sua situação, né, por falta de dinheiro, por privação, para ficar com aquilo que não é dela. Então, elas nos dão um exemplo de honestidade, né? Então, honestidade e caráter são coisas muito, muito raras mesmo hoje em dia. Então, eu lembro de uma história de um rapaz que ele foi prestar serviço lá para o escritório, para a nossa empresa. E ele disse que ele estava negociando com um empresário e durante o tempo que ele estava lá negociando, o empresário comentou com ele, ele era casado, esse empresário, e comentou com ele que ele ia sair com uma menina para passear de lanche, alguma coisa assim, para atrair a esposa. E esse prestador de serviço, que ia prestar serviço para a gente, que eu estou preservando o nome, ele disse que a partir daquele momento ele decidiu que ele não ia ter mais negócio com o rapaz, porque se ele não era honesto com a esposa dele, ele não seria honesto com ele, porque o serviço que ele ia prestar, ele ia pagar para ele parcelado. Então ele ficou dentro da visão dele, né, dos princípios dele, ele achou que ele não fosse cumprir com a palavra e pagar as parcelas do serviço que ele iria prestar. Então ele não falou o porquê, mas de uma certa forma ele não prestou mais serviço, né? Eu lembro também uma vez que eu estava, acho que a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha acho que uns 20 anos, e eu fui em Copacabana, tinha uma feirinha de turista, e eu experimentei um anel e eu esqueci no meu dedo e fui embora. Andei um pedaço assim, quando eu olhei no meu dedo eu voltei para devolver. E aí quando eu cheguei para devolver, a moça, você falou, você é daqui? Eu falei, porque você só não pode ser daqui, porque aqui é o contrário, as pessoas levam as coisas, você esqueceu e voltou para devolver. Mas eu acho legal fazer isso, porque você mostra para aquela pessoa que você ainda pode acreditar nas pessoas, né? Você devolve um pouco de esperança, né, para as pessoas de acreditar na humanidade, né? São legais essas histórias que acabam exemplificando no nosso dia a dia. Mas voltando à questão um pouquinho lá da frase, Sádia, qual que é a tua frase? O que você trouxe aí pra gente poder compartilhar? De acordo com essas experiências também que a Ângela falou, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, a Ângela, o Valmir, que essa concepção da honestidade, porque ela faz muito bem mais a gente do que ao próximo, né? Então a frase que eu separei vai mais ou menos nesse sentido. Prefiro pagar o preço por ser honesto e dormir em paz com meu travesseiro do que ter o peso de uma consciência corrupta. Então, mais ou menos isso, né? Estudos psicológicos afirmam que as pessoas, elas quando praticam a honestidade, elas vivem muito mais em paz. E a gente, no nosso dia a dia, a gente não para refletir sobre isso, né? Sobre o fato do bem que faz em ser honesto, né? E a minha frase é nesse sentido, é mais nesse sentido. Eu acho super legal, porque de repente isso daí traz pra gente, assim, coisas do dito popular, né? Que a pessoa sempre fala assim, eu prefiro ser honesto, pelo menos eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo em paz. E o sentido dessa frase
é muito isso. E se a gente observar, quantas pessoas andam dormindo em paz atualmente? Acho que isso é uma interrogação legal para o nosso telespectador, para a pessoa que está do outro lado, vendo pensar, né, ao seu redor, quem que está dormindo em paz? Quem que pode colocar a cabeça no travesseiro e falar, poxa, eu tive um dia honesto, eu sou uma pessoa honesta, eu tenho uma retidão, eu ajo de acordo com a ética profissional, com a ética do dia a dia, com os princípios éticos, que a honestidade faz parte desse princípio ético. Então quem pode colocar, né, a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Isso é tão parte da rotina, desculpa, Ângela, isso é tão parte da rotina, e a gente não parar para refletir sobre isso, que às vezes, muitas vezes as pessoas questionam, né? Mas o que está acontecendo comigo, né? Por que eu estou desse jeito? Enfim, o que anda acontecendo na minha vida para essas consequências, né? Estarem acontecendo comigo, para a lei do retorno, que a gente chama, né? E muitas vezes vai em sentido à honestidade. Você não pratica isso, você não tem a consciência, você não costuma fazer isso e nada mais é do que você colher aquilo que você está vivendo no seu dia a dia, né? Essa frase da Saadia, ela realmente é uma... Márcio Souza, esqueci de citar. De quem é a frase? Márcio Souza. Márcio Souza. Essa do Valmir é super atual, né? Realmente, ela acho que, infelizmente, vão passar-se alguns anos e ela vai continuar sendo atual. Essa da Saadia, de deitar a cabeça no travesseiro, realmente é uma coisa assim que para mim seria muito caro eu fazer alguma coisa que eu não conseguisse à noite, na hora de prestar conta com Deus, eu não ter tido um dia dentro de alguns princípios, dentre eles a honestidade que nós estamos falando aqui, né? Então, uma das coisas que, assim, eu sou cristã, né? Então, toda noite, quando eu vou fazer minhas orações, uma das perguntas que tem na oração que eu faço é essa: quais os pecados que eu cometi hoje que eu gostaria de me arrepender, né? Então, todo mundo está sujeito a pecar e todo mundo está sujeito a se arrepender. Então, fazer esse exame de consciência toda noite, eu acho que faz com que a gente vá corrigindo isso ali no dia a dia. E assim, tem uma frase, né, que achado não é roubado, né? Então, será que achado essa é a melhor não é frase, roubado, né? Então, vamos ver o que diz o Código Penal sobre o achado não é roubado, né? O artigo 169 do Código Penal diz que apropriar-se alguém de coisa vinda do poder ou por erro, ou caso fortuito ou força de natureza, tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E no inciso 2, quem acha a coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono, ele deve entregá-la no prazo mínimo de 15 dias, né? Senão ele estaria sujeito a pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Então, não é bem assim. Achado, se você sabe a quem pertence, é roubado sim, né? Desde pequeno, quando eu era pequeno, assim, criança, eu ouvia uma frase que era assim: perdido é do achado, quem perdeu foi relaxado. Já é uma justificativa, né? Eu tenho algumas histórias sobre isso. Eu quando menino também, eu brincando na rua, achei uma nota que hoje seria algo como R$100, né? Achei aquilo, fiquei super feliz, corri para casa. Quando cheguei em casa, a minha mãe, se a gente chegasse com dinheiro em casa, ela queria saber de onde era, não refrescava com a gente não. Eu digo, eu achei, tava brincando de bola, tava caindo dentro de um buraquinho que tinha assim era na rua que a gente brincava, né? E aí daqui a pouco um vizinho disse que soube que eu tinha achado dinheiro, foi lá e disse que era dele. A mãe dele tinha mandado ele ir no açougue comprar uma carne para o almoço e ele perdeu o dinheiro. Aí chama a mãe dele, então chamaram a mãe dele disse que realmente ela tinha dado dinheiro para ele e a minha mãe devolveu, claro, o dinheiro. Agora, tem uma história que é a seguinte: aconteceu com um colega nosso aqui, ele disse até que podia falar o nome dele, mas acho que não há necessidade. Recentemente agora, mês passado, ele estava próximo de casa, mora num apartamento ali no centro,
Ele estava numa praça, chamou os filhos para descerem para tomarem sorvete. E aí as crianças desceram e ele esqueceu, a carteira caiu do bolso, ele acha que caiu do bolso. Não tinha muito dinheiro, algo em torno de R$200 e um cartão de ônibus com créditos, né? Também tinha alguns reais ali em créditos do ônibus. E aí quando ele chegou na sorveteria, ele se deu conta de que tinha perdido a carteira com o dinheiro e o passe. E ele disse que foi para casa aí, por sorte, o filho dele estava com o celular, tinha um dinheiro no aplicativo, eles pagaram no Pix o sorvete, foram para casa. No dia seguinte ele recebeu uma ligação. Aliás, a filha dele, porque o cartão era da filha, o cartão de ônibus. E aí a pessoa ligou e disse que tinha encontrado a carteira e tinha deixado com uma dupla de guardas. São guardas particulares que ficam ali na praça fazendo segurança na praça. Então, aí ele foi lá no dia seguinte, encontrou os guardas e os guardas devolveram intacto, com o dinheiro, com o cartão. É aquilo que a Ângela estava dizendo. Isso no Brasil merece uma reportagem, né? A gente fica logo pensando, vamos fazer uma matéria para divulgar isso, porque não é comum as pessoas fazerem isso. Como tu exemplificaste, né, uma situação, acho que serve também de alerta, a gente conversar para as pessoas explicar algumas situações que ocorrem. Eu já testemunhei 2 situações. Uma que eu perdi os meus documentos e a pessoa que encontrou a minha bolsa, ela entrou em contato comigo através do Facebook, digitou o meu nome e entrou em contato comigo através de um aplicativo de rede social. E eu não tinha costume de abrir esse aplicativo. Então eu tirei novamente todos os documentos, enfim, não sabia que alguém tinha encontrado. E depois de 1 ano eu abro o aplicativo, eis que tem uma mensagem lá falando, olha, encontrei sua bolsa com seus documentos, seus cartões, com tudinho. E depois de 1 ano eu falei, muito obrigada, mas eu já tirei novamente os documentos e tudo. E assim, como as pessoas utilizam também as redes sociais, né, para encontrar as pessoas, para manter essa comunicação e para devolver. O que também, essa história foi feliz, mas também já testemunhei uma história que não foi tão feliz assim, que criminosos arrombaram o carro de uma pessoa e era costume eles fazerem isso e simplesmente tiraram os documentos de dentro do carro e entraram em contato com essas pessoas como se tivessem encontrado o documento. Quando, na verdade, essa pessoa depois entrou em contato com a polícia e tudo e descobriu que se tratava ali de uma quadrilha, né, que já costumava fazer aquilo, que já tinha, enfim, esse comportamento. Então, assim, como, né, até essa questão, às vezes a gente acha que a pessoa está até sendo honesta, né? Nossa, encontrou, procurou a gente, quando na verdade foram eles mesmos que furtaram a gente. E que estão depois ainda pedem recompensa também, ainda tem mais isso, então... Se a gente for ver, né, tem várias histórias, a gente acaba trazendo seja uma história de infância, seja uma história de trabalho, seja uma história do dia a dia, seja uma narrativa de um prestador de serviço, mas isso está tão em pauta que o nosso telespectador que dá do outro lado, ele também pode dar sua sugestão. E aí, né? Essa honestidade, isso permeia o seu dia a dia? Isso faz parte do seu dia a dia? Você conhece pessoas que efetivamente são honestas naquilo que elas fazem? Tem uma história, na verdade é uma reportagem do Fantástico, há muito tempo atrás, uns 5 anos atrás mais ou menos, uma reportagem sobre a Dinamarca. Os políticos, na verdade era para mostrar esse comportamento, né, das pessoas na Dinamarca. E aí a reportagem começa dizendo o seguinte, olha, se você perdeu uma carteira com dinheiro na Dinamarca, é possível que alguém vai devolver para você e com todo o dinheiro dentro que você perdeu. e aí você vem... Aí eu me lembro de uma outra história contada, isso me remete a uma outra história que foi contada por um político local numa eleição de 2016. Ele disse que no Palácio do Governo,
as autoridades do governo da época receberam um ministro lá da Dinamarca e estavam conversando sobre o processo eleitoral. E aí ele queria saber como era que funcionava aqui, né, a urna eletrônica, e o pessoal explicou, e aí perguntaram como é na Dinamarca, não tem urna eletrônica? Não, na Dinamarca não tem urna eletrônica. Lá é o papel, né, o voto impresso lá, e não tem essa coisa toda essa parafernália para votar. Você chega na cabine de votação, chega lá, você pega o papel, assina, marca os candidatos e deposita na urna. E aí a pessoa perguntou assim, mas não tem ninguém para controlar isso? Ele disse, não. E se a pessoa quiser votar várias vezes? O brasileiro perguntou, né? E ele disse assim, mas quem faria isso? Quem faria isso? Então, isso é para... Se isso fosse no Brasil, por exemplo, se houvesse a possibilidade de você montar uma cabine ali de votação e você ir lá e votar, né? As pessoas iam dar um jeito de arranjar gente ali para votar 3, 4, 10 vezes para ganhar a eleição. Se faz de tudo, né? A desonestidade na política é uma coisa terrível. É até difícil acreditar que existem políticos honestos, né? A gente consegue falar até mais de desonestidade do que honestidade. Né? Mas olha, não pode falar de político mais agora, hein? Tem uma lei. É verdade. Mas pegando esse gancho aí do Valmir, né? Eu trouxe aqui para vocês um ranking dos 9 países mais honestos do mundo, né? Esse ranking, ele foi feito com base nos dados do Índice de Percepção de Corrupção. Ele é realizado anualmente pela Transparência Internacional, que é uma organização governamental alemã. E na frente dessa lista está quem? A Dinamarca. Então, quanto mais próximo de 100, mais honesto é o país. A Dinamarca, ela está em primeiro lugar com 90 pontos, né? A Finlândia está em segundo lugar com 87. A Nova Zelândia, que está com 87, que eu acho até que foi uma surpresa para mim. A Noruega com 84. A Singapura, não, para mim a surpresa foi a Singapura. Singapura com 83, Suécia com 83, Suíça com 82, Holanda com 80 e nono, a Alemanha com 79. E a pergunta que não quer calar, né? E o Brasil? O Brasil, infelizmente, ele não está nessa lista de entre os 9. Na verdade, entre 2021 e 2022, o Brasil perdeu 5 pontos nessa pesquisa, caindo 25 posições. Hoje ele está estacionado em 94 dessa colocação. Então, assim, o Brasil, infelizmente, não está citado aqui, né? Então, realmente, essa questão da honestidade, ela passa muito por várias vertentes, pela cultura, pela educação doméstica, né? De você chegar em casa e se você chegar com uma coisa que não é sua e você ser questionado por isso. Então, ela passa por várias vertentes. E assim, nós temos que praticar a honestidade nos pequenos gestos, né? Então, às vezes, você é questionado. Por exemplo, você vai numa loja comprar alguma coisa. Uma mulher, por exemplo, vai comprar uma roupa numa loja. E a roupa, você está vendo que a roupa não ficou legal e a vendedora, para vender, mente dizendo que a roupa está bonita. Então, ela não precisa mentir e dizer que a roupa está bonita. Ela pode oferecer uma outra coisa. Olha, experimente isso aqui para ver se fica melhor em você. E não tentar convencer a pessoa que uma coisa feia está bonita. Eu acho que você fazendo de outra forma, você dando uma outra sugestão e o cliente saindo satisfeito, você vai fidelizar o cliente, né? Ao invés de você mentir. Tem um outro viés que eu acho importante, né? Você acabou de falar e trouxe, né? A questão do dia a dia, do comércio, do profissional, que eu quero trazer exatamente para esse âmbito profissional. Que muitas empresas se relacionam com outras empresas, né? E hoje nós temos aí, por exemplo, os pregões, né? Temos aí as licitações, e a grande maioria ainda acontece de maneira, entre aspas, ilegal, né? Então a licitação que deveria ter um viés de honestidade, dignidade, retidão, ainda assim nós vemos aí muitas empresas se corrompendo
e sendo desonestas, não só naquele momento do pregão, não só de participar da licitação, mas daquilo que ela entrega. Então, por exemplo, fiquei sabendo esses dias que uma empresa aí, prestadora de serviço, que ela fornece um item para a merenda escolar, então vamos dizer que ela teria que fornecer 50, ela entrega 20, né? E fatura pelos 50. Então, assim, será que no ambiente profissional, quais as empresas, né, que têm esse caráter de ser honesto? Que isso faz parte dos valores, faz parte dos princípios, e eu acho que é importante, né, até porque no ambiente empresarial, quando você se relaciona com uma empresa honesta, a relação é muito mais duradoura. Marcelo, interessante até tu falar nisso, a gente estava até comentando, né, nos bastidores, a gente encontrou até a desonestidade, né, até no lixo. Aí, estava pesquisando sobre o programa, encontrei uma pessoa, uma pesquisadora, que pesquisa sobre honestidade, que forjou os dados da pesquisa. Então, assim, gente, que é isso, né? A gente não tem realmente como... Que deveria ser referência é desonesto, né? Eu queria também trazer aqui para essa discussão a desonestidade nos pequenos gestos, né? São coisas que me irritam, me tiram do sério. Por exemplo, você vai ao supermercado, aí você chega para a fila, tem uma pessoa lá parada na tua frente. Ela não tem nada, não tem um carrinho, mas alguém da família, o marido ou a filha, estão com um carrinho fazendo as compras e ela está na fila, mas ela não chegou ali para a fila, ela chegou para fazer compras. E quem já fez as compras ali, perdeu seu tempo, vai ter que ficar depois dela que chegou depois no supermercado, né? Então, uma outra coisa que me irrita é o fura-fila no trânsito. Você tá ali, o cara tá querendo passar na tua frente, então ele não respeita. Nos países que tem uma cultura de respeito ao outro, se formam filas de 1 quilômetro para quem vai dobrar à esquerda e ninguém fura a fila. Aqui no Brasil isso não existe. Os espertalhões passam na tua frente e tu fica chupando o dedo. Você vai respeitar a regra e quem não respeita a regra é que se dá bem, né? Então, essa cultura, eu não sei se é possível mudar essa cultura do brasileiro. Parece que o tempo dele é mais precioso do que o nosso, né? Sim. O tempo de todo mundo é precioso, né? Falando aqui de honestidade, né, eu acho que, assim, na minha concepção, as pessoas honestas, elas têm mais chance de terem as suas expectativas atendidas, de serem felizes. Porque se eu sou honesto com aquilo que eu quero, com aquilo que eu espero das pessoas, eu tenho mais chance de receber aquilo de volta, né? Então, quando alguma coisa me incomoda, quando alguma coisa não está legal, se eu for honesta, só eu saber falar, como eu já falei, expor meu sentimento, é muito mais fácil eu ter uma boa relação com as pessoas que me rodeiam. Porque aí você vai aprendendo a conviver com quem incomoda, com quem não incomoda. Isso é muito legal, sabe, Ângela? E até traz para mim aqui também uma reflexão que eu sempre comento com as pessoas. Se você está fazendo algo que ninguém pode saber ou ver, não faça. Né? Que isso, no mínimo, é desonesto. Então, se a gente tem aí uma atitude, e aquilo que eu não quero para mim, eu não ofereço para os outros, acho que vai bem desse princípio que você falou. Se cada qual fizer a sua parte, não importa se o João não faz, se o Pedro não faz, não importa se o político não faz, não importa se a igreja não faz, não importa se o motorista não faz, mas se cada um assumir, né, seu papel, essa sua característica de ser honesto, acho que a gente começa a construir uma sociedade melhor, um mundo melhor. E aí? Esse silêncio, esse breve silêncio, porque você foi bem profundo agora, né? Todo mundo parou e respirou. Isso traz pra gente uma reflexão. Com certeza. E aí, gente, dá para ser honesto nesse país? Dá para ser honesto nas nossas profissões? Dá para ser honesto na nossa comunidade? Dá para ser honesto na nossa família? Olha, eu acho que dá. Eu acho que ser honesto é uma questão, é um exercício diário, né? Um exercício diário. E é uma questão de escolha, né? Tem algumas situações que as pessoas falam o seguinte: se eu fosse político e estivesse lá, eu seria honesto. Será que você estaria no meio que permitiria que você fosse totalmente 100% honesto? Será que naquele meio que eu estaria inserida,
eu conseguiria me mobilizar, fazer os meus projetos, fazer tudo que eu quero fazer, sendo 100% honesto, ou eu teria que dançar conforme a música? Então, são questões de escolha. Se realmente esse é um princípio, se para mim ser honesto 100% não está em algum lugar, então de repente pode ser por aí, né? Marcelo, é muito interessante essa discussão, né, Ângela, Marcelo, Valmir. Mas realmente o que tu falaste, a gente ficou refletindo. Foi aquele 1 minuto de silêncio, né? Pra gente ficar refletindo sobre, enfim, as nossas escolhas, como as pessoas estão se comportando ao redor da gente, como a gente está se comportando perante a sociedade. E eu acho que tem uma coisa muito importante aí, que a Ângela falou, a etimologia da palavra, né? O que significa honestidade. Mas tem a questão também da concepção, da compreensão das pessoas sobre honestidade. A questão da fila. Já aconteceu de eu ir ao banco e ficar olhando ali as senhas. E as senhas de preferência demoram muito mais, infinitamente mais do que as senhas normais, comuns. Inclusive até idosos falando, eu vou pegar uma senha comum porque se eu for esperar a minha senha preferencial eu vou ficar aqui a manhã toda, a tarde toda. Então, assim, realmente é uma discussão bastante complexa, né? E longa, né? Se a gente for ficar E aí, Valmir, dá para ser honesto? Eu acho que dá. Eu acho que uma das saídas, a gente fala assim, é possível o Brasil mudar e todo mundo ser honesto? Eu acho que não. Eu acho que não tem nenhum país que não haja desonestos, né? Mas a coisa pode ser menor, né, pra gente. Poderia ser o contrário, a maioria honesta. A maioria é honesta. E eu acho que isso se dá na base familiar, principalmente, né? Porque eu tive muitos exemplos do meu pai, da minha mãe, né, de honestidade. E eu acho que a gente precisa ensinar os filhos também a ser honestos. E não ensinar aquele jogo de você levar vantagem em tudo. Você não precisa levar vantagem em tudo. Você precisa ser bom no que faz. Eu acho que isso é importante. E aí você pode disseminar essa cultura da honestidade entre as pessoas que lhe rodeiam. É isso, gente. Bate-papo gostoso, conversa fora, aqui com a Saadia, com o Valmir, com a Ângela e comigo, Marcelo Salum. E você pode participar da próxima pauta, pode dar sugestão. E eu quero propor aqui uma reflexão. Propósito de vida, ser honesto todo dia, propósito de vida, ser cada vez mais honesto. É isso.